Agora se prepare, mamães, papais, vovós, titias, além de muita fofura, vai ter muita informação. Os pais e as mães têm muitas dúvidas de como entreter as crianças, principalmente nesse período de férias, em que eles passam mais tempo em casa. Nesse cenário, é preciso muitas vezes se desdobrar para garantir que os pequenos tenham momentos de entretenimento com qualidade e aproveitem de maneira saudável a folguinha da escola. Tarefa desafiadora, não é mesmo? Ainda mais diante da realidade de muitos pais que continuam trabalhando nessa época. A gente já tem Nenê falando aqui. Para nos ajudar com os pequenos de forma educativa e pedagógica, a gente vai conversar com a orientadora familiar Simone Fusaro e a neuropsicopedagoga Gabriela Bento. Sejam muito bem-vindas. Oh, meu Deus! Oi. Conta, Patia, conta. O que você quer? Sejam bem-vindas, boa tarde. Boa tarde. Tudo Pode bem? pegar. Quer pegar o sol? Tô o sol inteiro pra você. Pronto. É isso, minha gente. Aê, Gostou olha desse? Que aí. delícia. Já virou, já sorriu já. Gostou desse? Você gostou? Aqui, ó. Oi, Clarice. Tudo bem, meu amor? Nós temos muitas crianças aqui, sejam bem-vindas. Obrigada. Esse espaço que a gente criou aqui, colorido, já chama atenção, né? Já é uma Sim. boa a gente ter em casa. Tudo bem? Sim. Como você chama? Conta pra mim. Lorenzo. Quantos anos você tem, Lorenzo? 6. 6 anos. Ele já tá se apresentando. Passa pra amiguinha de lado ali e pergunta quantos anos ela tem, como ela chama. Quantos anos você tem? 8. Letícia. Letícia, Lorenzo, Linda. Letícia. E agora, Lorenzo já pode Lorenzo, pode entrevistar já, né, perguntar, será que a Clarice sabe? Acho que a Claclá não sabe ainda. Né? A Claclá não sabe. Ele estava sabe. dormindo ali, A tirando uma Clarice tem pestaninha. 10 meses, sossegada. minha gente. Né, meu amor? E você, como você chama? É um sol. É um sol. E Um você tem quantos anos mesmo? É o Henrico, não é? O Henrico? Henrico. Quantos anos você tem? 1. 2 aninhos ele tem. E ele tá apaixonado pelo sol aqui. Quando a gente fala de brincar nessa idade e também em casa, que a gente sabe que os papais nem sempre estão em casa, que às vezes estão trabalhando, nem sempre conseguiram férias e nem sempre eles têm uma disposição para criar brincadeiras com as crianças. Qual que é a Exatamente. importância da gente dedicar um tempo para pensar nisso para eles? Então, brincar é um modo da criança conhecer o mundo, né? Então, a criança, para conhecer esse mundo, para se conhecer, para perceber as coisas, a linguagem dela é a brincadeira, né? Então, é importante que a gente saiba estimular, né? Que saiba oferecer um material adequado. E qual que é o material adequado? Olha, gente, caixa, sucata. Eu adoro sucata. É isso que eu falava. Adoro nem sucata. sempre o brinquedo, né? É. É tão importante assim nesse momento, não é verdade? As crianças gostam mais das caixas. às Exatamente. vezes, Elas né? abrem o brinquedo, Aham. brincam um pouquinho e depois elas brincam bastante gostam com a caixa, da caixa, né? né? É verdade, é verdade. Porque a caixa, ela dá uma possibilidade criativa maior, né? Então a criança explora, aquilo vira um barquinho, vira um chapéu, vira um monte de coisa, né? Então, a gente às vezes não precisa se preocupar tanto com o material, mas com o ambiente, né? Com o estímulo, com incentivar e permitir que a criança brinque, porque às vezes a gente tem medo, sei lá, de sujar alguma coisa, né? Então, na escola, por exemplo, quando a gente dava massinha para as crianças, os pais ficavam de cabelo em pé. Imagina. Massinha em casa não, né? Mas, Ah, meu tio. Tá brincando? mas é isso, eles aproveitam, eles criam, eles manipulam, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. Quando a gente fala em brinquedos, né? Você falou aqui das caixas, são coisas que a gente tem em casa. Oi, meu amor, você tá prestando atenção na tia? A gente tem que escolher também, né? O que a gente dá para as crianças. E a gente fala muito assim, brincadeiras educativas, brincadeiras pedagógicas. Qual que é a diferença de uma para outra? Então, existem as brincadeiras educativas, os jogos educativos e os jogos pedagógicos. O que é? Um jogo educativo é um jogo, uma brincadeira onde não existem muitas regras.
Então a criança ela pode brincar às vezes sem a intervenção de um adulto. Ela brinca mais livremente e ela consegue até mesmo brincar sozinha. Como ele está fazendo aqui. Como ele está Como o Henrique fazendo, tá por fazendo exemplo, aqui. como a Letícia está fazendo, né? é o É um Lorenzo. jogo educativo, quebra-cabeça. Ela consegue brincar sozinha, não precisa da minha intervenção ali. Ela sabe, não tem muitas regras elaboradas. Já a brincadeira, o jogo pedagógico, ele possui regras mais elaboradas, às vezes precisa de mais orientações para que a criança consiga entender o objetivo. Ele tá focado no sol. Ele tá olhando o sol, o sol tá aqui, sol. ó. Você via? Tem sol aí, ó. Tem um monte de sol, Henrico. E, ó, é algo simples, né? Sim. Que, ah lá, o sol. Quer ver o sol na que já cabeça? tá Cadê? provavelmente criando uma história na cabeça dele. Opa! Que demais, tia! Vamos pôr o sol na minha cabeça? Vamos? Vamos? Sim! E o pedagógico, às vezes, tem uma estimulação. Muito cabeça! Já aprendeu, tá vendo? Já aprendeu. O pedagógico, ele tem ali, às vezes, uma estimulação de reconhecimento de números, de cores, de letras. Então, ele é muito utilizado, às vezes, nos atendimentos, né? Que profissionais realizam com crianças para melhorar o desenvolvimento. E tem idade pra isso? Para começar a estimular, olha, desde sempre a criança pode ser estimulada. Porque assim, eu tô virando um certo expert no assunto Ah. criança, né? É importante isso. Mas eu tô acompanhando, por exemplo, antigamente não podia mexer o pescoço, tinha esse problema, né? Sempre deixar a criança paradinha, quietinha. Hoje em dia não, hoje em dia estimula-se a criança sempre a movimentar mais o pescoço, tentar deixar a criança de barriga para baixo, tentar fazer brincadeiras nesse sentido, mas desde o nascimento praticamente. Isso é correto a gente fazer esse tipo de É estímulo? muito importante a gente estimular a criança desde os primeiros anos de vida, que nós falamos que é a primeira infância. Mas existe uma maneira certa de estimular. Então, a aprendizagem nos primeiros anos de vida, ela está muito ligada ao sensorial. Então, é importante trazer para crianças pequenas algo que explore os sentidos. O que é? Audição, chocalho, tato. Então, por exemplo, para ela aqui que é pequenininha, Adorando a bolinha aqui. essas bolinhas, elas possuem diferentes texturas. É onde é estimulado o tato. Então, existe essa ideia de estimular os pequenos através dos sentidos. Quando a gente fala das brincadeiras, né, e você falou da pedagógica, por exemplo, né, meu amor, toda vez que a tia fala, ela olha pra cá. A gente tá mexendo com a parte cognitiva da criança. Sim. Então, isso depende da idade, a gente tá, de repente, mexendo com a inteligência, com matemática, com língua portuguesa, a gente também tá educando. Com certeza. Os jogos, eles são muito interessantes para a criança ter o controle inibitório. O que é isso? Ela não pode chegar no supermercado e passar na frente de todo mundo. Existe uma regra. E o jogo, de certa maneira, ele passa para a criança essa questão do respeitar, de entender que tem a vez do outro, de que existe uma maneira certa para jogar. Então, é uma maneira lúdica de fazer o que a Simone disse, de explorar, de conhecer um pouco. Através do jogo, ela vai trabalhando para viver em sociedade. Que legal. Sim, e a gente fala aqui bastante, né, das telas, porque a gente sabe que é a facilidade dos papais no momento. O quanto isso é prejudicial quando a gente fala de telas e dos papais, de repente, não se atentarem às brincadeiras? Então, como a Gabriela falou, os 3 primeiros anos da vida, né, eles são sensoriais. A criança vai aprender, ela vai captar o mundo pelos sentidos, tá certo? Então, os sentidos externos e os sentidos internos. Quando a gente coloca a criança na tela, ela tá fora do mundo real, né? Então, ela não tá tocando as coisas, ela vê a imagem, né? Então, ela vê lá o sol, né? Ali, ela vê a mesinha, mas ela não mexe numa mesinha, ela não vê como que funciona, ela não apoia na mesinha. Então, ela não tem esse estímulo que é necessário para o desenvolvimento dela. Ela fica com um estímulo muito visual e auditivo, mas ele é virtual, ele não é real, né? Então,
a criança não tem uma percepção do que é o objeto, do que é o mundo, de qual é o efeito real que ela tem sobre esse objeto, né? Então, você tem crianças, quando elas têm muito acesso à tela, crianças que têm um desenvolvimento de linguagem atrasado, né? Que a gente percebe um desenvolvimento cognitivo quando entra na escola, quando você também meio confuso, meio atrapalhado, porque eles não tiveram o estímulo que é necessário nessa idade. Então, embora aparentemente existam os joguinhos ou os desenhos educativos, né, que eles são apresentados assim, eles não fazem o efeito da relação real da pessoa com a pessoa e da criança com os objetos, né? Então, os pais devem evitar ao máximo telas na primeira infância, ao máximo. E o que é legal que você foi falando, né? Por exemplo, a Clarice, eu tô o tempo todo brincando aqui com ela e às vezes quando a gente fala, ela olha, ela tem essa troca de olhares com a gente. Sim. Quando a criança, ela tá, sei lá, né, numa tela, por exemplo, ó, isso é muito legal, porque a percepção, ela vai entender que voz é essa, eu vou olhar para essa pessoa, porque a gente tá tendo E ela criança... percebe que o olhar dela causa um efeito no outro. E na tela, não. Exatamente. Na tela você não tem essa interação, né? Você olha e fica ali passivo, não provoca nenhuma sensação no outro, no interlocutor. E a gente né? tem crianças que não são sociáveis, Sim, né? Porque daí sim. quando você tá com outras crianças, você não sabe conversar, brincar, dividir, compartilhar, não é? Tem muito isso. Não sabe nem sequer lidar com aquela situação, né? Olha para o outro e não sabe muito bem como lidar com aquilo. A Gabriela falou uma coisa interessante, que o jogo, o material, ele vai, a partir das regras, ensinando a criança o controle inibitório, algum comportamento e tal. Mas nós não podemos esquecer também que o adulto tem um papel importante nisso, tá? Por quê? Porque quando a gente muda a regra do jogo para aquela criança não perder, para aquela criança ficar satisfeita, né, Gabriela? Sim. A gente acaba furando o objetivo do jogo, né? Então, eu tenho uma criança que eu atendo os pais e uma das queixas da escola é que a criança vai para a escola e ela acha que ela pode montar o quebra-cabeça como ela quer. Quer Mas dizer, sempre ganhar, né? e não dá, né? Porque não o tem quebra-cabeça como, tem que ser daquele jeito, né? exatamente. Não tem que Frustração, furar a né? cabeça. Não tem como ser do jeito que ela quer, né? E você vê, as crianças, elas se interessam pelas brincadeiras, pelos materiais. E é importante que o adulto brinque, mas também é importante que o adulto saia da brincadeira e deixe a criança brincar sozinha. Boa. Isso Né? é bem E a legal. questão da música, que a gente estava comentando ali no início, né? Tem que fazer parte da brincadeira também, uma música? É Claro. importante fazer esse estímulo da música? Criança, ela se sente atraída por música, é muito engraçado. Desde pequenininha, eu cantei pra ela ali fora, eu tava cantando pra ela parou, ficou olhando pra mim. Ficou atenta, né? Porque as crianças gostam da música. E a música, lógico, a música de boa qualidade, de preferência, né? Por favor, né? Ela vai trazendo também uma questão da harmonia, né? De sensações boas que vão sendo despertadas, a tranquilidade. Então é muito importante a gente usar esse recurso com a criança, né? E normalmente eles adoram música. A gente põe música, eles já começam a balançar o corpinho, né? Já começam a desenvolver toda essa questão do ritmo. Então gente, é muito fácil estimular a criança. É? E quando a gente fala de estímulo, a gente Tá, também deixa eu tem que pensar nas crianças atípicas, né? Quando a gente fala das crianças que têm autismo, por exemplo, o que a gente pode fazer para entreter? Porque com eles já são mais seletivos, né? Sim. Como é que a gente consegue fazer isso? Olha, é importante nós entendermos que, mesmo sendo uma criança atípica, né, um autista, ele é uma criança. Então é importante sempre buscar o que brilha os olhos dele, o que ele gosta de brincar. Mas vamos imaginar aqui que a gente tem um autista que tem um hiperfoco em algum tipo de brincadeira específico, algum personagem que ele só quer aquilo.
É importante, sim, mesclando, né, aos poucos, com a ajuda de um profissional, para ir inserindo outros tipos de brincadeiras, para que ele tenha mais estímulos, porque a criança, apesar dela ter ou não algum tipo de transtorno, o cérebro da criança ele é muito diferente do cérebro de um adulto. É uma esponja, vai absorvendo ali. Então, uma criança atípica também, como autista, ela tem total capacidade de desenvolver e aprender cada vez mais. Eu acho que a gente podia perguntar para eles. Léo, pergunta para Lelê o que ela gosta de brincar. E aí, Lê? Conta pra gente, o que você gosta de brincar? Pega-pega, gosto de desenhar. E também quando eu tô sem fazer nada, eu gosto de fazer pulseira. Pulseira? Você faz pulseira? Uhum. Que legal, ficou lindo. Ó, montou um Quando eu não tô quebra-cabeça, fazendo mas- nada. Quando eu não tô eu gosto fazendo de nada. gente. Gostei dessa. Muito Essa foi legal. ótima. Brincar de pega-pega é ótimo também. Não, e pensa como é Estimula dinâmico bastante. isso, né? E simples, E simples. simples. né? Que demais. Lourenço, e você? Do que você gosta mais de brincar? Conta pra mim. Fala aqui, ó. Esconde-esconde, de desenho. Eu também gosto de brincar um pouco de escola. Brincar de escola? Olha. Que legal. Porque eu sou nerd. Eu também sou nerd. Não, gente, eu não aguento. Eu Muito bom ser nerd. Quem Eu que sou falou nerd. isso pra você, Lorenzo? Quem te contou que você é nerd? Hã? É porque eu sei um monte de coisa. Sei um ele monte sabe de um monte de coisa. coisa. Você sabe um monte de coisa. Então você gosta de um monte de coisa de nerd. Eu também gosto de um monte de coisa de nerd, sabia? Eu também É sou muito nerd. legal, é. E Muito bom ser nerd. ele gosta do sol, né, Henrico? É. É, o Você Henrique gosta do sol, né? E do rosa e do azul, que ele É. já falou lá pro Ele Léo. falou rosa, azul e falou a rosa e letra A azul. também. Ele pegou a Rosa letra e A e falou azul. A várias vezes, né? Né, Henrico? E ele é bem pequenininho, Gente, ele tem né? 2 pra esse anos. estímulo, 2 né? anos. Uau! Interessante, mas ele já conhece as cores. E pensa, é uma criança que tem 2 anos, que está num lugar desconhecido, com pessoas que ele nunca viu, né? E tá aqui, brincando. Essa Ah, olha lá coisa- que gostoso, já virou um rolinho. Virou um quer rolinho. ver? O único que ele já conhece aqui é o Vamos sol. rolar? Esse ele conhece o único bem. que ele conhece. Ih, não tá queimando a barriga, Lourenço, em cima do sol? Lourenço não, Henrico, em cima do sol? Ai, 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 o sol é quente. Isso que ele está demonstrando é legal, porque quando você vai levar a criança para uma escolinha, por exemplo, ele provavelmente vai se dar bem ali, com pessoas que ele nunca viu, né? Pode, sim, provavelmente. Se ele tem esse contato, se você oferece esse contato, né? Então ele vai acostumando. Uma coisa que a Gabriela falou e que é muito importante é que especialmente as crianças atípicas, se elas são dentro do espectro, elas têm uma dificuldade em quebrar ritos. Né? Então elas vão sempre buscar os mesmos brinquedos, as mesmas brincadeiras, os mesmos movimentos. Isso é importante os pais prestarem atenção, porque às vezes muito pequenos e a gente nota esse comportamento ritualizado. Ai, legal. Então, uma coisa interessante é a gente quebrar o rito, que era o que ela estava dizendo ali, né? Então, ele tá brincando, não sei se vocês perceberam, que ele estava brincando sol, fui introduzindo outras coisas na brincadeira. Põe na cabeça, depois põe a mão dentro, olha por dentro. Então, você vai introduzindo no material outras possibilidades. Isso com crianças atípicas é muito interessante, porque aí você vai quebrando, ela não fixa o modo de brincar. De brincar. Ela vai ampliando o repertório. Incrível isso. Muito legal. Se Isso- fosse- e são diferentes crianças. Por isso que o profissional tem que estar muito preparado, né? Para entender a diferença de cada um, né? Uns falam mais, outros falam menos. Uns se levantam mais, outros levantam menos. Isso é muito importante isso também, né? Esse direcionamento correto aí de cada E criança. em casa né? também, os pais Em casa entenderem também, que os é. filhos não são iguais. Não são Exatamente. iguais. Né? Eu acho que em casa que isso deve começar primeiro, né? É. Porque o seu irmãozinho não é igual a você, que não é igual ao outro irmãozinho, que não é igual ao amiguinho da escola, né? Então, e aí a gente tem aqui, e agora você que vai ter duas de uma É. vez, não se iluda, porque nem nascendo juntas não são iguais. Nem usando a mesma cor Pois de roupa. é. A gente já sabe que uma tem cabelo e a outra não tem, então elas não são iguais mesmo. Mas a personalidade... desculpa. Pode falar, pode falar. Mas a personalidade delas vai ser diferente, porque apesar de ser na mesma barriga, enfim, a experiência que uma vai ter vai ser diferente da outra. E isso vai fazer, né, nós somos aquilo que nós vivemos, que nós conhecemos. E para a criança também é assim, né?
E aí é muito importante que o pai e a mãe prestem atenção nisso e não tentem fazer com que todos façam a mesma coisa ou gostem da mesma coisa ou tenham o mesmo comportamento. Ah, uma é muito quietinha, a outra é super agitada. É verdade. Um é mais quietinho, outro é mais Elas agitado. são assim mesmo. E aí a gente vai estimular o que é mais quietinho, a gente precisa estimular para que agite um pouquinho. Mas aquele que é muito agitado, a gente vai precisar ajudar a crescer em autodomínio. Porque também não adianta só a gente olhar e dizer assim, nossa, como ele é agitado, né? Porque depois ele vai chegar na escola, vai ter outras relações que ele vai precisar conseguir controlar um pouquinho esse impulso, né? Que delícia, ele os foi dois brincar com a brincando Clarice. junto. Aí um ficou de um ladinho do sol e do outro, Pode falar, eles ficaram Lorenzo. de O que que você carinha, quer falar? carinha. Conta- Fale, pode falar, Lorenzo. bicho. Pode falar. Fala mais. O que que você quer dar um beijo? Quer mandar beijo pra quem? Manda beijo pra quem. Eu vou mandar beijo pra todo mundo que tá assistindo. Muito bem, todo mundo que está assistindo. Pergunta pra Lelê pra quem que ela quer mandar beijo. Pra minha família. Pronto, muito Bacana. bem, Aí, viu? anos, né? Já. É, inteligente. E o Lorenzo tem um irmão, nem contou do irmão, né, Lorenzo? É, Lorenzo. Senta aqui com a gente. Vem É, cá, onde você vai com o microfone? ele tá passeando, ele vai É? fazer a entrevista dele. Vem cá. Senta aqui do lado da O que tia. que você tá vendo aí que você tá gostando? Onde você quer ir? Pode Acho ir. que ele quer ser apresentador. Eu acho também, eu tô sentindo isso. Ele vai começar a brincar agora de apresentador de Você quer programa, brincar não de é, Lorenzo, apresentador? em casa? Não só de escola, mais. Ele tá se vendo no retorno e ele tá achando o máximo. Dá um tchauzinho assim, será que você vai se ver ali? Ó, ó. Nossa, Aê, que Lorenzo, demais! muito bem, muito É bom demais. bem. Muito bem. É isso, né? É simples, mas se a gente tá atento, a gente consegue fazer muita coisa com as crianças em casa. Muita né? coisa. Olha, é importante os pais saberem o seguinte, o que eu oriento ter em casa para brincar? Uma caixa de sucata. Legal. Que delícia. Eu queria ouvir. Garrafa pet vazia. eu tenho. Caixa de papelão. É que a caixa de papelão que você arrumou para mim é muito Pequenininha, tinha que ser pequenininha. Eu queria uma que grandona. coubesse a Guilherme. Clarice. Ah, tem uma, ó. Caixa daí, de Gui. geladeira, essas caixas que a gente É gosta. dessa, ó. É dessa que essa aqui vira barco. A gente põe ela sentadinha lá dentro. Será que ela vai ficar lá dentro? Eu acho que Ela é vai. boazinha Vamos colocar demais. aqui. Olha lá, já arrumou um armário. Olha lá. Olha! Olha aí. Demais! Que ótimo, cara. Princesa. Vira barco, vira carrinho. A gente põe um barbante aqui, puxa, a criança adora, né? Papel para fazer aviãozinho, barquinho, florzinha, que é uma delícia brincar de dobradura. E as crianças inventam, né? Então, com garrafa PET a gente faz instrumento, faz jogo de boliche. Não precisa ter muito brinquedo elaborado. A gente cria, né? Vem O que cá. tem aqui? Vamos passear. O que tem aqui? Ah, eu já fui vendo várias bolinhas ali. E atenção, né? É isso, ó. É. Porque tá tudo disponível. Alguns Ele brinquedos brincando podem já. ser meio perigosos, né? Para determinada idade, olha lá. E ficar atento com A criança, viu, bolinha minha gente? na boca não, esse não é de comer. Não. Dá aqui pra tia, por favor. Aê, muito bem! Vamos pegar De as comer só bolinhas quando e dar tem pra tia amendoim Gabi? dentro, né? Ó, Aquele é bom, né? Então, Você vamos fazer o gosta? seguinte, a gente de casa já deu várias dicas pra vocês. Fiquem atentos nas crianças, brinquem com eles o máximo que vocês puderem. Esse tempo passa e passa rápido, né? Depois a gente sente falta. Então aproveitem as crianças, aproveitem seus filhos. E se tiver dúvida, manda mensagem para essas duas maravilhosas de hoje. Simone, @Cifusaro. E vou te falar, recebi uma mensagem de uma telespectadora esses dias falando que adora ver você aqui e as suas dicas. Então, Que bom. é muito gostoso isso. E Gabi, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. É @Espaço Sensório, é isso? Isso. Muito bom. E o e-mail @Gabriela B. Neuropsicopedagoga.